Do livro Vinha de Luz, capítulo 30 de 180, de Alma Desperta, psicografado pelo médium Chico Xavier, através do Espírito Emmanuel. 30 de 180, de Alma Desperta. Por isso te lembro, despertes o dom de Deus que existe em ti. Paulo, 2 Timóteo 1:6. É indispensável muito esforço de vontade para não nos perdermos indefinidamente na sombra dos impulsos primitivistas. À frente dos milênios passados, em nosso campo evolutivo, somos suscetíveis de longa permanência nos resvaladouros do erro, cristalizando atitudes em desacordo com as leis eternas. Para que não nos demoremos no fundo dos precipícios, temos ao nosso dispor a luz da revelação divina, dádiva do alto, que, em hipótese alguma, devemos permitir se extinga em nós. Em face da extensa e pesada bagagem de nossas necessidades de regeneração e aperfeiçoamento, as tentações para o desvio surgem com esmagadora percentagem sobre as sugestões de prosseguimento no caminho reto, dentro da ascensão espiritual. Nas menores atividades da luta humana, o aprendiz é influenciado a permanecer às escuras. Nas palestras comuns, cercam-no insinuações caluniosas e descabidas. Nos pensamentos habituais, recebe 1001 convites desordenados das zonas inferiores. Nas aplicações da justiça, é compelido a difíceis recapitulações, em virtude do demasiado individualismo do pretérito, que procura perpetuar-se. Nas ações de trabalho, em obediência às determinações da vida, é muita vez levado a buscar descanso indevido. Até mesmo na alimentação do corpo, é conduzido a perigosas convocações ao desequilíbrio. Por essa razão, Paulo aconselhava ao companheiro não olvidasse a necessidade de acordar o dom de Deus no altar do coração. Que o homem sofrerá tentações, que cairá muitas vezes, que se afligirá com decepções e desânimos na estrada iluminativa, não padece dúvida para nenhum de nós, irmãos mais velhos em experiência maior. Entretanto, é imprescindível marcharmos de alma desperta, na posição de reerguimento e reedificação sempre que necessário. Que as sombras do passado nos fustiguem, mas jamais nos esqueçamos de reacender a própria luz. Querido amigo, querida amiga, aqui estamos com o capítulo 30 de 180, de Alma Desperta. Neste capítulo, Emmanuel utilizou esta passagem evangélica quando Paulo de Tarso escreveu a Timóteo, quando ele disse que por isto te lembro, despertes o dom de Deus que existe em ti. Paulo então estava lembrando e incentivando aquela igreja de Timóteo para que eles pudessem despertar o dom de Deus dentro deles mesmos. Paulo, talvez, naquele momento, estivesse vendo
que eles estavam com pouca fé, deixando-se levar. E aí foi quando Paulo escreveu isso. Por isso te lembro, despertes o dom de Deus que existe em ti. De uma forma bem franca, como era a característica de Paulo. E Emmanuel está trazendo para nós, nos dias atuais, esta passagem. E ele vai nos explicar muito bem. Diz ele, é indispensável muito esforço de vontade para não nos perdermos indefinidamente na sombra dos impulsos primitivistas. Emmanuel está nos alertando, nos informando e dizendo que não é fácil. Então ele diz que é indispensável, ou seja, tem que dizer que é com muito esforço de vontade para nós não nos perdermos indefinidamente, significa então perder com dificuldade depois de retornar. Porque nós vamos nos perdendo tanto na sombra dos impulsos primitivistas, ou seja, naqueles atos que nós praticamos lá na era primitiva, podemos assim dizer. Então, ele está nos chamando que é indispensável muito esforço de vontade, que nós tenhamos esse esforço de vontade para nós não nos perdermos na sombra dos impulsos primitivistas. Nesta outra parte, ele diz que, à frente dos milênios passados, em nosso campo evolutivo, somos suscetíveis de longa permanência nos resvaladouros do erro, cristalizando atitudes em desacordo com as leis eternas. Emmanuel, então, está nos lembrando que, à frente dos milênios passados, ou seja, milênios de anos, em nosso campo evolutivo que nós viemos, nós estivemos na permanência muito tempo nos resvaladouros do erro. O resvaladouro significa local ou terreno que se escorrega muito. Diante de estar nessas condições, escorregando no erro sempre, cristalizando atitudes em desacordo com as leis eternas. Então, cristalizar atitudes é nós sabermos que aquilo está errado, mas nós fazemos isso hoje, amanhã, depois e assim por diante. Então, isto cristaliza em nós. Fica como se fizesse parte de nós, essas atitudes que estão em desacordo com as leis eternas. Isso é muito importante nós percebermos, que nós ficamos no passado muito nisso, não é? No erro, e está cristalizado em nós. Então, para que nós tiremos essa cristalização, é necessário muito esforço de nossa parte. Continua. Para que não nos demoremos no fundo dos precipícios, temos ao nosso dispor a luz da revelação divina, dádiva do alto, que, em hipótese alguma, devemos permitir se extinga em nós. Ele está nos informando que nós demoramos muito tempo no fundo do precipício, ou seja, naquele vale dos desesperados, naquele sofrimento atroz. Nessa outra parte, ele diz, em face da extensa e pesada bagagem de nossas necessidades de regeneração e aperfeiçoamento, as tentações para o desvio surgem com esmagadora percentagem sobre as sugestões de prosseguimento no caminho reto dentro da ascensão espiritual. Emmanuel está nos mostrando tudo aquilo que vai acontecer com a gente, ou que está acontecendo, o que é importante. Ele diz que em face da extensa e pesada bagagem de nossas necessidades de regeneração, ou seja, somos espíritos devedores, somos espíritos recalcitrantes, não é? Então, nossa bagagem para a necessidade é muito grande, para nós sairmos disso.
e aperfeiçoamento, não é? As tentações para o desvio surgem com esmagadora percentagem. Então, no nosso caminho, vai aparecer tentações 1000, para que nós possamos voltar naquela situação anterior. Vejam só. Porque agora que nós estamos tentando sair, não é, daquele estado ruim que nós encontrávamos no passado, e vem as trevas fazer com que nós fiquemos lá. Então, por isto, eles nos fazem as sugestões de prosseguimento no caminho reto, que é o mais importante. Então, assim como de um lado está as trevas nos instigando para que nós fiquemos no mal, por outro lado, nós vamos ter os bons espíritos nos ajudando para que nós possamos sair disso. Por isso que ele diz esmagadora percentagem. Continua dizendo, nas menores atividades da luta humana, o aprendiz é influenciado a permanecer às escuras. Então ele está dizendo, nas menores atividades da luta humana, nós somos influenciados para permanecer nas sombras. Isso é muito importante, porque não é fazer grandes coisas, é fazer pequenas. A pessoa chega até você e tenta fazer ali alguma coisa errada. E aí você coaduna com aquela pequena coisa errada. Vai permanecer nas escuras. É isso que ele está dizendo. Nesta outra parte, diz, nas palestras comuns, cercam-no insinuações caluniosas e descabidas. A palestra que ele está dizendo é uma conversa. Você está tendo uma conversa comum com as pessoas. Aí, uma outra criatura vem o quê? Dizendo de insinuações caluniosas e descabidas. Isto para nós, para que a gente possa também ali combinar com aquela coisa, dar mais vazão àquilo. Então aí nós entramos nas insinuações caluniosas e descabidas. E o que é mais importante, nós percebermos que essa criatura está sendo intuída negativamente para que nós possamos cair. Pensaram bem? As sombras têm artimanhas 1000 para que nós possamos cair. Olha aqui, novamente, nos pensamentos habituais, recebe 1001 convites desordenados das zonas inferiores. Então nós recebemos. Nós estamos tendo um pensamento quando vem esses pensamentos desordenados para nós, das zonas inferiores. Emmanuel aqui está falando coisas que para nós temos esse conhecimento. Mas a gente não vigia. Esse é o problema. Eu recentemente fiz alguns vídeos sobre influenciação espiritual, que está no Livro dos Espíritos. Convido você, inclusive, a ver e ouvir esses vídeos, porque é a base ali do Livro dos Espíritos, essas influenciações. E Emmanuel está nos relatando aqui que ele vem de diversas formas. Veja bem, mais uma outra forma que se aplica. Nas aplicações da justiça, é compelido a difíceis recapitulações em virtude do demasiado individualismo do pretérito que procura perpetuar-se. Veja bem, nas aplicações da justiça, quando? Quando nós temos que agir com justiça. Então, nós somos compelidos a difíceis recapitulações, isto é, fazer de novo, não é? Repetir. Isto por quê? Em virtude do demasiado individualismo do pretérito que procura perpetuar-se. Então, nós estamos diante de uma pessoa, fazendo um negócio, por exemplo. E aí, devido a esse individualismo é o quê? Orgulho, egoísmo. Eu quero para mim. Ao invés de eu fazer um negócio com a pessoa que seja bom para ambas as partes, como diz Abraham Lincoln,
ex-presidente dos Estados Unidos, não, eu só penso em mim. Se eu pensar somente em mim, o que acontece? O outro vai ser prejudicado. E é exatamente isto que ele está dizendo aqui nessa passagem, melhor, nesse parágrafo. Nas ações de trabalho, em obediência às determinações da vida, é muita vez levado a buscar descanso indevido. Ações de trabalho. Essas ações de trabalho são todos os tipos de trabalho. É o trabalho que você faz profissionalmente, é um trabalho na sua casa, com seus filhos, com seus irmãos, não é? É um trabalho que você faz na casa espírita também. Agora, eles fazem isso com a gente. Nós temos esse descanso indevido. Preguiça. Então, eles atuam na gente para que a gente tenha preguiça de ir fazer alguma coisa de útil. É exatamente o que ele está falando. Nesta outra parte, ele diz, até mesmo na alimentação do corpo é conduzida perigosas convocações ao desequilíbrio. Veja bem como são ardilosos essas criaturas. Eles têm 1001 forma de nos pegar. Nós temos que estar realmente atentos a tudo. A questão da alimentação. Então vem uma criatura nos falar de alguma coisa que nós temos que comer. É claro que entra aí também a questão do fumo, da droga, da bebida e tudo mais. E Emmanuel diz, por esta razão, Paulo aconselhava ao companheiro não olvidasse, ou seja, não esquecesse a necessidade de acordar o dom de Deus no altar do coração. São muitas colocações. Nesta outra parte diz que o homem sofrerá tentações, que cairá muitas vezes, que se afligirá com as decepções e desânimos na estrada iluminativa, não padece dúvida para nenhum de nós, irmãos mais velhos em experiência maior. Entretanto, é imprescindível marcharmos de alma desperta na posição de reerguimento e reedificação, sempre que necessário. Bom, o que ele diz? Ele está dizendo que o homem sofrerá tentações, que cairá muitas vezes. Então é nós, que se afligirá com decepções e desânimos na estrada iluminativa. Se nós estamos com esse propósito de nos iluminar, nós teremos tudo isso. Ele diz que não padece dúvida para nenhum de nós. Ou seja, eles não têm dúvida de que isto vai acontecer. Então, por isto, a vigilância. Mais do que nunca a vigilância. Para eles não tem dúvida nenhuma, por ser irmãos mais velhos em experiência maior. Ou seja, eles já passaram por isso. Já passaram. Porque eles estão acima de nós. Eles chegaram até lá como? Foi passando por isso. E isso é um alento para nós. Porque se eles passaram, vamos também passar. Não é assim? Vamos vencer. E ele diz, entretanto, é imprescindível marcharmos de alma desperta, vigilante. Desperta é vigilante. Na posição de reerguimento e reedificação, sempre que necessário. Se nós cairmos, se nós nos decepcionarmos, sempre nós tenhamos esse pensamento. Esquece o que passou, vamos em frente. Na conclusão, ele diz que as sombras do passado nos fustiguem, mas jamais nos esqueçamos de reacender a própria luz. Olha que interessante. É uma conclusão extraordinária. De tudo que ele falou, ele diz que as sombras do passado nos fustiguem. Fustigar é o quê? É bater, chicotear, afligir, de todas as formas.
Essas sombras vão fazer isso? Vão. Mas jamais nos esqueçamos de reacender a nossa própria luz. Jamais. Para mim, a lição foi extraordinária e muito importante no momento, porque nós recebemos realmente, como ele falou, chicotadas de todos os lados, e nós temos que permanecer no caminho reto. Você fez uma coisa correta? Ótimo, então mantenha firme. Fez errada? Corrija. Corrija. É isso que nós temos que fazer. Não deixe para depois. Foi muito bom estar com você. Espero encontrá-lo ou encontrá-la em próxima oportunidade.